Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado. Hoje, infelizmente, eu não consegui fazer a aula ao vivo porque eu tive uns compromissos e acabei chegando tarde em casa e não deu para agendar para vocês poderem assistir com antecedência. Então, hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer ela gravada, mas seguindo a mesma linha, a mesma forma, né? Sempre observando o pregão de hoje, o que foi feito. O que a gente espera para amanhã, quais são as expectativas. Antes, não poderia deixar de pedir para vocês não deixarem de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, para que esse vídeo possa cada vez mais atingir mais e mais pessoas, pois é dando like e é curtindo que o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo bom para mais pessoas e com isso vai aparecer e vai ser divulgado cada vez mais. Também queria falar para vocês não se esquecerem de entrar no nosso grupo do Telegram, onde vocês vão ter aí muitas informações, a gente vai estar sempre trocando ideia ao vivo. Tem a questão da sala no Discord também, quem quiser participar lá com o William todos os dias, a partir das 10 horas, totalmente gratuita. Eu estou no YouTube todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 9h30 da manhã, operando ali no pregão, fazendo alguns estudos e analisando. Então, ali no grupo do Telegram, vocês recebem todas as informações, beleza? Antes da gente passar para o gráfico, passar para vocês aqui o nosso disclaimer, né? Lembrando que tudo que a gente faz aqui é de caráter educacional e o intuito é sempre com o aprendizado e que nada do que a gente fala aqui são recomendações de compra e venda, seja de qualquer ativo. Beleza? Partindo para o gráfico, então, a gente tem as marcações que a gente fez hoje, né? Lembrando que elas foram atualizadas, porque hoje o índice, ele meio que violou o fundo, né? Eu até comentei isso no estudo de mercado para ontem, para tomar cuidado com o rompimento e volta, porque ele pode ser só uma violação do fundo para buscar liquidez e voltar a subir. E ele foi buscar liquidez lá embaixo, subiu, segurou na região de fundo, depois ele deu um ótimo trade até lá em cima, que foi um trade que eu peguei aqui e fiz esse trade de compra. E depois, no final do dia, ele voltou a testar a região do fundo. E aqui essas outras marcações que estão aqui, eu deixei por conta do estudo que eu fiz no domingo, né? Que vocês vão ver que a gente olhando no gráfico de time frame maior, esse movimento ele é a retração de 50% do diário, na verdade, né? Esse aqui, colocando o gráfico diário, ele é a retração de 50% do gráfico diário. E o que a gente observa aqui no gráfico diário? Que a gente fez um spinning top no final. Por isso que eu deixei marcado ali aquela de vermelho a parte de baixo, de amarelo a parte de cima. Por quê? Porque amanhã é um dia que a gente tem que aguardar a abertura do pregão para saber se o preço ele vai romper aqui para baixo e vir testar a região de retração de 61%, ou se ele encerrou o movimento aqui e vai retomar o processo de alta, né? Porque a gente está bem em cima de uma retração de 50%. Então, por isso que é uma região de muita tensão, por isso que o mercado hoje ele ficou muito tempo nessa região aqui do fundo. Vocês olham aqui no gráfico de 60 minutos, ele acabou ficando aqui desde o começo do dia nesse range aqui. E aqui, pelo que está acontecendo, a gente não tem ainda um parâmetro, mas a gente tem que aguardar a abertura do mercado amanhã. Por quê? Porque se esse candle 8 aqui ele se confirmar como um fundo, no rompimento desse candle 9 aqui, ele estaria dando um gatilho de entrada para uma possível alta, tá, pessoal? Mas, é como eu falei, tem que ter muito cuidado, por quê? Porque ele ainda tem alvo aqui, ele pode ir buscar os 116 mil, né? Que é o fundo ali, ele tem essa barreira do 117 para passar, e ele passando a barreira do 117, ele tem o 116.
Então ele tem dois alvos aí para buscar no fundo, que vai depender de como o preço vai abrir amanhã, tá? Eu deixei essa FIBO aqui hoje, não coloquei muitas linhas, porque realmente aqui são as zonas que o preço pode estar buscando. Lembrando que a gente tem, se na verdade, essa região do 23, tá? Que é um fundo, a gente tem, claro, aí a retração tem os 116 mil, e eu tenho essa região aqui que o preço está testando, que é um topo que foi rompido, né? Então ele está num teste de topo rompido. Por isso que a gente tem que aguardar a movimentação do preço para tomar as melhores decisões. E tomar as melhores decisões, quais são elas? Esperar o preço abrir, se ele romper essa linha amarela, esperar a volta e uma operação de compra visando os 61%. Se ele abrir aqui embaixo, esperar ele romper o fundo, ver se ele vai voltar para romper o 38,2. Lembrando, pessoal, que essa violação dos 50% já foi o falso rompimento, tá? Então agora, se ele abrir aqui para baixo, só para mostrar para vocês por que essa região é determinante, por conta desse aqui, ó. Disso aqui, tá? Por quê? Porque se ele abrir um candle aqui para baixo, ele vai estar confirmando esse pivôzinho aqui. Se ele abrir aqui para cima, ele vai estar confirmando essa falha. Ou até mesmo, né, que a gente conversou ontem, a gente tem aqui também um movimento, que a gente está no movimento de baixa e a gente tem essa retração. Olha aqui. E foi exatamente perto de onde o preço foi buscar. O preço foi próximo da retração de 50%. Então, pessoal, é esperar o que vai acontecer para amanhã, né? Lembrando que a gente tem uma FIBO maior, que a gente está nos 50%, uma FIBO menor, que ele bateu na retração de 50%, né? Testando o fundo rompido anterior, e agora ele voltou dando um candle gatilho, tá? O que a gente espera aqui dos 60 minutos? Caso ele rompa ele volta para baixo e rompe essa região aqui, ele tende a ir testar esse fundo. Se ele abrir aqui para baixo, aí já é meio caminho andado, certo? Então, tem que ficar atento nessa região. E aí, se ele abrir por aqui, romper nesse fundo, expectativa de ver se ele vai romper, né? Que se por um acaso ele abrir nessa região aqui e abrir rompendo, é arriscar uma venda sabendo que o teu stop é caro e ele pode segurar nessa região aqui dessa LTA, né? Então o ideal é que ele abra aqui embaixo e aí vocês peguem uma venda já surfando a tendência, tá? Para operações de compra teria que voltar a fazer topo mais baixo, melhor ainda se ele rompesse o topo anterior, né? Confirmando essa tendência. Lembrando que aqui a gente tem isso aqui, ó, a gente tem um canalzinho aqui, né? A gente tá um desenho meio que de bandeira. Não gosto de operar figuras, mas a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, tá? Eu não vou deixar marcada essa FIBO pequena para não confundir. Deixo só a FIBO maior, por quê? Porque a gente já tem essa linha amarela, tem a linha vermelha, sabemos que o preço abaixo dessa linha amarela aqui, ele é vendedor, né? E acima da linha amarela, ele é compras a partir daqui, vendas a partir daqui, certo? E a gente sabe que esse é o desenho do índice para amanhã. Só dando uma olhada aqui no gráfico menor, ó. Nos 5 minutos a gente vê bem o movimento de descida, ó. Ele desceu, fez o pivô de alta, voltou, rompeu o fundo anterior,
e subiu e deu um outro gatilho aqui, fazendo um outro pivôzinho. Tá? Então, a característica é que esse preço venha pelo menos testar o fundo. Mas, como eu disse, a gente tem que aguardar o movimento, aguardar a abertura do mercado para ver aonde realmente o preço vai abrir, para a gente saber o que buscar. Beleza? Uma olhadinha no dólar aqui. O dólar foi bem direcional hoje, né? Ele teve 2 trades muito bons no dólar para quem opera, que foi o que? Esse primeiro trade do dia aqui, esse aqui, porque o preço ele abriu rompendo o fundo, voltou a testar a região de topo, não rompeu esse topo, deixou esse candle gatilho aqui, tinha um primeiro trade com alvo no fundo e dando para levar esse trade até, né? Ele tinha um trade com alvo aqui nesse fundo e depois segundo alvo no outro fundo. E ele foi quase buscar o terceiro, ele foi buscar o terceiro alvo, ou seja, foi um trade de alvo final. Depois ele ainda fez uma retração, voltou a testar o fundo, esse que foi rompido, e aí sim ele deu um trade muito mais confirmado. Por quê? Porque ele fez o movimento perfeito, ele fez o topo, voltou, não conseguiu romper e deixou o candle gatilho, stop curto, trade longo. Esse trade aqui foi fantástico para quem pegou. Pena que eu já, à tarde, esse horário da tarde, eu já não estava olhando, mas índice, em dólar, né? Eu estava operando só o índice, eu não tenho operado dólar, mas foi um trade... Desculpa, pessoal. Foi um trade muito fácil e muito bom para quem conseguiu pegar aí, certo? E para amanhã, o que a gente tem no dólar para amanhã? A gente tem essa região aqui de topo, que poderia ser aqui, a gente chama que é o choque, né? Aonde a gente estaria procurando por compra no rompimento dessa região. E a gente tem aqui essa outra região aqui que é de continuidade, ou seja, é o preço, se o preço por um acaso romper ela, o que o preço vai fazer é buscar o próximo alvo, que é o fundo, tá? Então o dólar segue em tendência de baixa, lembrando que ele está aqui, ó, ele está testando uma LTA, essa LTA mais longa, né? Então, só esticar ela aqui. Então ele está segurando nessa região do LTA, né? Abrindo aqui para baixo é esperar a volta. Se ele abrir aqui para baixo, esperar a volta para fazer o trade de continuidade, certo? Então espero que tenham gostado. O que a gente tinha no nosso estudo para hoje era isso. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão amanhã. E amanhã noite a gente está de volta com o estudo aí sim ao vivo. Grande abraço a todos e até amanhã.